E aí pessoal, bom dia com vocês, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, aproveitando também esse tempo da quarentena para estudar. Como vocês já sabem, nós voltamos há muito tempo e não podemos de forma alguma acumularmos os nossos conteúdos, porque isso vai acarretar em um prejuízo futuro, no qual, durante alguns finais de semana, nós precisaremos pagar aulas. E eu acredito que vocês não vão querer estar conosco nos sábados, certo? Para podermos então compensar as aulas que nós não conseguimos dar de forma presencial. Por isso, nós estamos trabalhando através das aulas remotas para que você não seja totalmente prejudicado. E hoje nós iremos retomar o nosso conteúdo que já iniciamos na semana retrasada, falando sobre as orações adjetivas, só que trabalhando aquele elemento que ajuda na identificação da oração adjetiva, que são também os pronomes chamados de pronomes relativos. Tá? E nós iremos aproveitar esse tempo para conhecê-los um pouco mais e saber a sua funcionalidade dentro da construção de sentido de um texto. Bom, e o que são pronomes relativos? O pronome relativo é justamente uma classe de pronomes que vai substituir, tá, um termo da oração anterior. Ou seja, a ideia é evitar que você faça uma repetição de um termo que já foi mencionado anteriormente. E como é que isso funciona? Vamos analisar a frase. Nós conhecemos o professor morreu. Então, observe que aí a frase ou a expressão o professor foi finalizada na primeira frase, na primeira oração, e na segunda oração o professor morreu. Aí, mais uma vez, foi repetida essa expressão o professor. Então, o pronome relativo ele surge justamente para que você evite uma repetição desnecessária. Tá? E aí, para que a frase ela fique mais suave, mais dentro de um contexto, mais dentro de uma linguagem semântica com sentido melhor, olha como nós lemos. Nós conhecemos o professor que morreu. Logo, então, este que nós estamos vendo aí, ele destacado, tá? Ele representa um pronome relativo. Ele está sendo usado para substituir a expressão o professor da segunda oração. Aí, ao invés de você repeti-lo, você coloca, certo, um pronome relativo e ele fica todo organizado de forma que a frase ela fique leve, fique de fácil entendimento e você evite o excesso de repetições, tá certo? Então, como nós percebemos, o que ele então na frase ele substitui e exerce essa mesma função. Então, quando você vê um pronome relativo, no caso aqui o que, ele representa a frase ou a parte da frase ou parte da expressão que foi removida para evitar o excesso de repetições. Então, o que, neste caso, representa o professor. Os pronomes relativos, eles são classificados da seguinte forma, tá? Eles podem ser variáveis. Quando falamos variáveis, é aqueles que vão mudar o gênero, certo? E o número. Gênero, o masculino e o feminino, número, o singular e o plural. Então, o qual, a qual. Então, você percebe aí o qual masculino, a qual feminino, os quais masculino plural, as quais feminino plural, cujo e cuja, tá? Um detalhe importante sobre o cujo e sobre a cuja é que ele também pode variar. Só que algumas pessoas escrevem cujo, cuja a, isso é errado, tá certo? Toda vez que você vê essa expressão ou for usar a expressão cuja, certo? Se tiver diante de uma palavra feminina, por exemplo, cuja escola, né? Não é cuja a, é cuja escola, tá? A mesma coisa acontece com o masculino. Então, evite esse cujo a, cujo o, cuja a. Então, assim, não tem de forma alguma. Então, é melhor evitar. Cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. Então, observe que eles são variáveis porque eles mudam, tanto no gênero quanto também no número. E tem os invariáveis, que é o que, quem e onde. Relacionado ao que, nós consideramos ele como o pronome universal. Por que pronome universal? Porque é o pronome que é mais utilizado na maioria das frases. Quando estávamos trabalhando as orações substantivas, observa que sempre tinha o que, ou um caso se, tá? Mas é muito mais comum a evidência do que do se, certo? Então ele pode funcionar tanto como conjunção, como pode funcionar como também como pronome. E quando é que a gente consegue identificar um do outro? Ele é conjunção quando ele vem nas orações substantivas e nas orações adverbiais, que será o nosso próximo assunto, tá? E ele vem como pronome relativo apenas nas orações adjetivas. Então, o que
Quando ele é flexionado, ele vai para a expressão do qual. Ou seja, quando você estiver levando em consideração que tem um que, você pode flexioná-lo, que ele tem o mesmo valor de o qual. E aí pode ser no masculino, no feminino, a qual, tanto no plural masculino, os quais, ou no caso, no feminino plural, as quais. O quem, ele é o único pronome que está associado a pessoas. Quando você falar quem, você está relacionando a pessoas, tá certo? Então, sempre que estiver relacionado a pessoas, você vai perceber a evidência e o uso do quem. E onde é quando equivale a qual das flexões, tá? Só que esse onde está relacionado apenas a lugar. Então, é muito comum que as pessoas utilizem onde fora de contexto, como por exemplo, realizamos o nosso trabalho onde percebemos. Esse onde percebemos está errado. O onde é só para caracterizar lugar, tá? Por exemplo, a escola em que eu estudei a minha infância é nesta rua, onde eu morava. Então, esse onde indica lugar, tá? E ele é um pronome relativo que ele vai evitar justamente a repetição também dos termos como nós já conhecemos. Bom, e agora vamos trabalhar um pouquinho agora o emprego desses pronomes relativos. Na primeira parte aqui nós vamos analisar o seguinte. Os pronomes relativos virão precedidos da preposição se, aí é uma possibilidade, a regência assim determinar. Então, na maioria das vezes, quando nós estamos analisando os pronomes relativos, vamos perceber também se tem a preposição de acordo com a regência. E o que é essa parte de regência? A regência é justamente quando o verbo ele exige a participação de outros elementos, que pode ser uma preposição, indicando aí que esse verbo é transitivo indireto, pode ser a presença de um complemento sem preposição, indicando que esse verbo é transitivo direto, ou pode ser a presença de uma adjunta adverbial, indicando que este verbo é um verbo intransitivo. Okay? Então, de acordo com o contexto, ele pode vir com preposição, se a regência permitir. Quando vem com preposição, logo de cara nós sabemos que o verbo é transitivo indireto. Então, vamos ver pelo exemplo aqui. Ó. Este é o pintor a cuja obra me refiro. Observe que esse a, que vem na frente de cuja, é uma preposição, não é um artigo. Ah, professor, agora eu fiquei confuso. Não, vamos lá, vamos ter calma. Ele será sempre artigo quando ele vier na frente de um substantivo. A bola, a casa, a escola. No caso da expressão aí, que é o pronome cuja, esse a ele não é artigo, ele é uma preposição. Aí por isso que lá no primeiro caso nós analisamos o seguinte. Quando vier de acordo com a regência. E qual é a regência? Tá? A regência é justamente do verbo referir. Então, me refiro a. Tá? Então, esse a, que vem depois do verbo referir, ele foi usado antes justamente por conta disso. É quando houver necessidade da regência. Então, este é o pintor cuja obra me refiro. Ele está indicando, apontando o pintor. Em vez de você repetir novamente a frase, esse é o pintor... esse é o pintor que fez a obra. Essa obra que me refiro. Então, em vez de você repetir esse termo, tá certo? Aí foi usado o pronome relativo. Nesse caso, o pronome cujo ou cuja, ele não vai mais fazer relação com o que veio antes. Observe, neste caso daqui, então, cujo ele está relacionado à expressão obra, tá? Na maioria dos outros casos, é sempre relacionado ao que vem antes. Nesse aqui, é o único que trabalha com o que vem depois. Então, por isso que o verbo aqui, referir, tá? Ele tem essa preposição. Essa preposição está relacionada a ele aqui, ó. Pela regra, o a viria aqui. Então, a quem me refiro. Só que nesse caso aí, como ele usou cuja, então o a veio na frente do pronome, tá? E aí, ó, este é o pintor de cuja obra me refiro, certo? Ou de cuja obra gostei. Então, observe que tanto a quanto de são duas preposições, ok? Bom, o segundo é quando o pronome quem ele é apenas empregado para definir pessoas, tá certo? Então, observe, o quem é sempre para pessoas. Não conheço o político de quem você falou. Então, neste caso aqui, ó, mais uma vez, a preposição e o pronome aqui relacionado a pessoas, tá? O pronome quem só apenas é utilizado para se referir a pessoas.
É comum, muitas vezes, ao invés de falarmos quem, falarmos que. Mas esse que relacionado a pessoas está errado. Como, por exemplo, que fez isso? Que fez isso? Não, é que. É quem fez isso. Tá certo? Então, por isso que é bom a gente sempre estar estudando um pouquinho de gramática para entender e tirar esses desvios. Bom, no terceiro caso, o pronome relativo quem pode também aparecer sem antecedente claro, ou seja, ele pode vir sem a preposição, sendo classificado como pronome relativo indefinido, tá? Nesse caso aqui, ó, quem, iniciando a frase, quem faltou foi advertido. Ele não sabe quem faltou, não indica qual foi o sujeito, certo? Ou quantas pessoas faltaram. Mas aí ele vem de forma como se fosse o pronome relativo indefinido. Você não tem como associar a pessoa ou identificar ou apontar a pessoa que fez isso. Então, quando ele iniciar uma frase, ele vem de forma indefinida, ok? Bom, e no quarto caso, quando possuir antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de uma preposição. Nós já conhecemos as preposições, então fica mais fácil então, de identificá-la também, tá? Então, ó, Marcelo era o homem a quem ela amava. Então, ó, então esse a é a preposição e observe que o pronome quem que está aqui, ele veio precedido de uma preposição, tá certo? Quando possuía antecedente. Então, como seria essa frase na repetição, naquele exagero, naquele termo que repete, que é cansativo? Marcelo era o homem a quem ela amava. Aí, ao invés de repetir novamente a expressão o homem, a expressão a quem, que é o pronome relativo, elimina a repetição dessa expressão o homem. Ok? Bom, e no quinto caso aqui, observamos o seguinte. O pronome relativo que é o de mais largo emprego. Como já vimos, ele é universal, tá certo? Pode ser empregado com referência tanto a pessoas quanto a coisas, tanto no singular quanto no plural. Não conheço o rapaz que saiu. Nesse caso, que está relacionado a qual palavra? Ó, aqui nós temos o nosso pronome que e ele sempre faz referência ao termo que veio antes. O que? O cuja ou cujo, como já vimos, ele faz sempre referência com o que veio depois. Então, não conheço o rapaz que saiu. Gostei muito do vestido que comprei. Qual é a palavra que ele está se relacionando aqui? Então, ó, justamente com a palavra vestido, tá? Então, nesse caso, tanto o rapaz, o substantivo rapaz, quanto o substantivo vestido, eles foram evitados de serem repetidos na frase. Se a frase ficasse repetida, seria o seguinte: não conheço o rapaz que saiu. Não, gostei muito do vestido que comprei. Então, para evitar esses termos, essas repetições, o pronome relativo entra em ação, tá? Eis os ingredientes de que necessito. Então, ó, esse pronome aqui que, neste caso, ele veio, ó, precedido de uma preposição. E por que isso acontece? Justamente por conta da palavra necessito, certo? Que aí, no caso, seria o nosso verbo. Necessito de ajuda, necessito de alguém. Então, o verbo necessitar, ele sempre vai ter uma regência com preposição. Por isso que a preposição veio antes do que. Bom, no sexto caso, o pronome relativo que pode ter por antecedente os demonstrativos o, a, os e as. Como é que funciona? Falo o que sinto. Então, ó, este pronome aqui, tá? Ele veio precedido não de uma preposição, agora de um determinante, no caso, um antecedente que foi aí um artigo. Falo o que sinto, tá certo? Esse o está sempre relacionado ao pronome equivalente àquilo. Falo aquilo que sinto, falo aquilo que penso, falo aquela, falo aquele. Então, assim, nem dentre esses termos aí que são pronomes também, ele veio nessa função de ajudar, tá? E não está errado não, caso você encontre uma frase nessa construção. Quando precedido de preposição monossilábica, emprega-se o pronome relativo que. Com preposições de mais de uma sílaba, usa-se o relativo o qual. Então, vamos ver como é que funciona. Ou então, de acordo com a flexão, se a palavra estiver no singular ou no plural. Aquele é o livro com que trabalho, tá? Então, observe, ó, com que, certo? Ó, preposição, com que, e aqui essa expressão relacionada ao livro. Aquele é o livro que trabalho, certo? Então, para evitar repetição, pronome entra em ação. Aquela é a senhora para a qual trabalho. Então, esse aqui, ó, a preposição a,
certo? Juntamente com a expressão aqui qual, indica justamente a substituição ou o termo equivalente, ou seja, tem o mesmo valor se estivéssemos trabalhando com o pronome que esse pronomezinho aqui, tá certo? Então, você pode tanto usar o que, como pode substituí-lo, certo? Por uma expressão equivalente. Quando falamos equivalente, é que tem o mesmo valor, tá? O mesmo nível, a mesma equivalência, certo? Então, pode ser o qual, a qual, os quais ou as quais. Se essas frases fossem no plural, aqueles são os livros com que trabalho, certo? Aquelas são as senhoras para as quais trabalho. Então, observe que você vai adequando esses termos de acordo com a construção da frase. Bom, numa oitava função do pronome relativo, nós percebemos que cujo e suas flexões é relativo possessivo, ou seja, vai sempre estar relacionado àquilo de quem tem a posse. E aí equivale a expressão do qual, de que, de quem. E deve concordar com a coisa que está possuindo, a coisa possuída. Cuidado que não é coisa de demônio não, viu, minha gente? É coisa relacionada àquilo que está a ideia de posse. Tá? Então, ó, apresentaram provas em cuja veracidade eu creio. Então, essa veracidade aqui, tá, é uma palavra feminina. A veracidade. Observe aqui, ó, que não tem a expressão a, cuja a veracidade, porque isso aqui é errado, ok? Porque esse a já está aqui na frase, já está aqui no pronome. Então, evita-se isso aí também. Se fosse uma palavra masculina, seria o. Então, apresentaram provas em cuja veracidade eu creio. Então, este pronome aqui, cujo ou cuja, dependendo da flexão, ele está se relacionando com a palavra que veio depois, ou seja, com o objeto a ser possuído. Nesse caso, foi a veracidade, tá certo? Quando trabalhamos com que, com quem, os outros demais, ele vem sempre relacionado a um termo que veio antes. Só o cujo que trabalha com algo que veio depois. Bom, o pronome relativo, quanto, quantos e quantas são pronomes relativos quando seguem os pronomes indefinidos tudo, todos ou todas, tá? Comprou tudo quanto viu. Então, observe, esse quanto, ele vai ser um pronome relativo quando ele vier acompanhado de um outro pronome, que no caso aqui é o pronome tudo, certo? Se a outra frase fosse com os pronomes todos ou todas, a mesma coisa ia acontecer e haveria também essa flexibilidade. Ele indo para o masculino, para o feminino, para o plural, para o singular e aí por diante, ok? E para fechar essa parte aí, o relativo onde deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado de em que ou no qual. Como assim? Então, este é o país onde indica lugar, onde relacionado a país. Lembra? Evitar repetição. Este é o país que habito, por exemplo. Aí nesse caso, ó, você usou onde. Você poderia substituir essa expressão onde pela expressão em que, tá? E aqui é ruim que só para fazer, tá? Em que ou na qual ou no qual. No caso, como país é uma palavra masculina, no qual. Este é o país em que habito, esse é o país no qual habito. Onde também é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Pode ser usado sem antecedente. Então vamos lá ver a frasinha. Sempre morei no país onde nasci. Então, ó, esse onde aqui não indica a ideia de movimentação. Indica a ideia de algo realmente assim, estático, parado, tá? Então, sempre morei no país onde nasci. Não teve antecedentes. Então, por isso que ele vai sempre estar concordando com o termo que veio antes, ainda relacionado a no país. Observa que é o país e aqui é no país. E aonde, e aí tem uma dica, uma grande confusão que algumas pessoas fazem, é empregado com verbos que dão ideia de movimento e equivale a para onde, sendo resultado da combinação da preposição a mais o pronome onde. Voltei àquele lugar aonde minha mãe me levou quando criança, tá? Então, ó, esse aonde, tá? Está relacionado à expressão lugar aqui, mas observe, voltar dá aquela ideia de movimentação, ou seja,
de sair do seu lugar e ir para um determinado lugar. Isso aí dá a ideia de movimento. Quando isso acontece, ao invés de você usar onde, você vai usar aonde, tá? Então, essa é a regrinha que a gente sempre coloca quando estamos trabalhando essas palavras que confundem. Onde ou aonde. Aonde é sempre associado à ideia de movimento. Então, por exemplo, aonde você foi, tá certo? Aonde. Por quê? Porque ele saiu do lugar dele para ir para um outro lugar. Então, ele se movimentou. Ele gastou energia, ele praticou uma ação. Se você quiser saber o lugar em que encontrar determinadas coisas, onde você guardou os recibos. Então, é lugar. Não é aonde você guardou os recibos. Por quê? Porque os recibos não saíram andando e a pessoa não saiu andando na ideia de guardar os recibos em outro lugar, certo? Não é essa a ideia. Mas aí, quando você se referir a um lugar que indique movimento, que você está andando, que você está circulando, é aonde? Quando você indicar que está parado, lugar físico real é onde? Certo? Bom, finalizamos a nossa aula e aí eu preciso que vocês respondam a ficha que foi colocada na semana passada. Apenas recebi uma ficha, tá certo? E aí eu gostaria muito que vocês pudessem responder isso aí, tá? Então, ó, quem não conseguiu fazer, quem não conseguiu baixar, quem ainda não viu, tá lá à disposição de vocês. E aí vocês vão procurar justamente, certo, essa ficha, responder e enviar por e-mail para esse e-mail daí, ó, professordanielgoc@gmail.com, ok? Nós nos vemos nas próximas aulas. Que Deus abençoe vocês e principalmente estudem, tá, gente? Não deixem muita coisa acumular não, porque quando voltarmos vai ter muita coisa a ser feita também e aí a carga não vai ser tão grande não. Por quê? Nós não vamos poder parar para dar 3 semanas de revisão, certo? No máximo teremos um encontro ou 2, certo? E em seguida faremos as nossas avaliações normais. Então, como já falei, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.